Bom dia, muito bom dia. Gente, chegamos no 7º dia já. Já foram 7 dias e hoje a gente conclui o primeiro capítulo do nosso devocional, a nossa primeira semana das 8 que ainda estão por vir. E hoje talvez seja um dia que você vai ficar em casa, curtindo preguiça, curtindo a família, mas lembrem-se, na prática a semana começa amanhã, mas na teoria hoje é o primeiro dia da semana. Então que hoje você possa fazer planos para hoje também, assim como a sua segunda-feira é lotada de coisas, que hoje possa ser um dia também, um dia de adorar o Senhor, um dia de visitar a casa do Senhor, que hoje possa ser um dia que você aproveite a sua família, talvez seja um dia de descanso para todas ou não, mas se for aproveitem o dia que Deus preparou para vocês hoje, aproveitem o presente que Deus te deu hoje. Muitas pessoas não acordaram hoje, muitas pessoas não acordaram com o conforto da sua cama hoje, estão enfermas no hospital, mas Deus te deu o presente de acordar hoje, seja a hora que for, se você acordou agora, que é comigo, a hora que for, você acordou dentro da tua casa, no conforto da tua cama. Então já agradeça e consagra a tua semana a Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te pedimos licença para entrar agora na tua presença, Pai. Senhor, te rendemos graça, Pai, pela semana que passou e a semana que está iniciando, Jesus. Até que o Senhor nos sustentou todos os dias, Pai, com a nossa leitura, trazendo a tua presença, trazendo a tua palavra, a tua revelação, impactando a vida dessas mulheres, renovando e restaurando a fé dessas mulheres, Jesus. Eu sei que grandes coisas o Senhor tem para nós, Pai. Grandes coisas o Senhor tem para aqueles que o amam, Jesus. E nós te amamos, Pai. Por isso te damos graças, Senhor. Graças pelo dia que se inicia, graças pelo que passou e graças ainda pelo que está por vir, Jesus. Porque a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Mesmo diante da adversidade, Jesus, das dificuldades, e quando tudo não sai como nós planejamos, Pai, que o Senhor possa nos dar o discernimento para entender que nada é sobre nós, mas tudo sobre Tu. Nos ensina, Senhor, a confiar em Ti, Jesus. Nos ensina a confiar de olhos fechados, Senhor. Nos ensina a ter confiança, a ter discernimento, Pai, e a entregar de fato tudo aquilo que nós temos, que nós somos para Ti, Jesus. Obrigada, Senhor, pela Tua presença, obrigada pela Tua grandiosa mão que nos sustenta, Pai. Senhor, venha através dessa leitura, finalizar esse capítulo desse livro, trazendo grandes chaves, grandes revelações para cada uma de nós, Senhor, no íntimo, Senhor. Trabalha nos nossos corações, edifica a nossa mente, Pai, transborda dentro de nós, Senhor. A Bíblia diz que a nossa boca sempre vai falar daquilo que o nosso coração está cheio, Senhor. Então que nós estejamos cheios, Pai, cheios da Tua presença, Senhor, inundando, Pai, que nós possamos transbordar na vida de quem passar pela nossa vida hoje, na nossa frente, na nossa casa, Senhor. Possamos transbordar o Teu Espírito na vida do próximo, Senhor, e assim multiplicar, Senhor, todos aqueles que buscam o reino do céu, Pai. Em nome de Jesus, amém. Dia 7. Se as raízes estão bem, todo o resto está bem. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher do Espírito. Efésios 5,18. Durante esta semana, destacamos a importância da raiz. Afinal, ela é a responsável por nutrir por sustentar e nutrir a planta como um todo. Talvez, ao passar por um parque ou contemplar uma bela árvore pela janela, você nunca tenha parado para pensar nas raízes e nem se dado conta de que aquela árvore, da saúde daquela árvore. E isso nos leva ao versículo de hoje. Mas o que embriaguez ou sobriedade tem a ver com essa semana?
A resposta é muito simples. Trata-se de equilíbrio. É a raiz que equilibra a árvore. A embriaguez leva ao desequilíbrio, e todo desequilíbrio conduz à queda. Homens e mulheres, Deus tem caído do lugar de autoridade que o Senhor os estabeleceu. Lhes falta equilíbrio. Assim, uma caminhada que poderia ter êxito e reputação límpida acaba sendo interrompida por atrasos, paradas e, em alguns casos, abandono completo. Deus, no entanto, pode transformar as quedas em uma nova oportunidade e estação. Estejam alertas e vigiem, diz apóstolo Pedro, em 1 Pedro 5,8. Porque a sobriedade e vigilância são elementos que compõem o equilíbrio, o senso comum prega que uma pessoa equilibrada e sóbria é aquela que possui estabilidade emocional ou serena em seu modo de agir. Todo ponto de vista espiritual, o equilíbrio resulta da obediência de Deus. Mesmo sabendo que tal decisão pode arrancar pedaços de você, reconhecer os erros, rasgar o coração, chorar, arrepender-se, voltar atrás, perdoar, pedir perdão, resolver conflitos e se permitir ser vulnerável são atitudes que fazem parte do exercício da obediência. Porque a verdade é que não basta ouvir a Deus sem que isso gere, por um lado, dores e perdas, e por outro, restituição e nova vida. É comum nos sentirmos tentadas a fazer reformas e mudanças nas áreas mais visíveis. Gostamos de ostentar espiritualidade, mas nos esquecemos de que ao obedecer ao Pai, talvez tenhamos que nos expor. Nesse processo, é possível que estejamos usando uma grande capa de santidade na tentativa de esconder uma carnalidade com a mesma proporção. Somos tentadas a viver uma vida espiritual, a manter um relacionamento raso com Deus e afogar nossas dores internas em prazeres que não conseguem aplacá-las. O problema está na raiz, no fundamento. Agora, verdade seja dita, amamos escolher a cor das paredes, mas temos receio de mexer nos alicerces, como acontece quando se trata da nossa casa. Preferimos fugir dos abalos necessários. Desse modo, condenamos as estruturas emocionais, racionais e espirituais. Na próxima semana, vamos nos aprofundar nos tipos de solo nos quais nossas raízes estão plantadas. Será pedagógico e crucial definir a qualidade da raiz, analisar os ambientes em que ela se encontra e entender a extração dos nutrientes do solo. Nas Escrituras, Deus conduz seu povo de um lado para o outro. Como bem disse a Abraão, saia da sua terra, por meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. É a respeito disso que discorreremos a seguir, as terras que o Senhor irá mostrar. Quando Deus tirou Israel do Egito e os introduziu em Canaã, estava levando aquele povo para uma nova terra. Mulher, eu desejo é que você entre nesta semana como alguém que considera as dificuldades e os desafios como oportunidades de crescimento, mudança e transformação. Lembre-se, Deus é com você. Ele deseja transformar as suas raízes. E se você permitir, elas ficarão bem. E junto delas, todo o resto também. Nesse capítulo, nós lemos todos esses 7 dias. Tem um exercício no final. Eu não sei se todo mundo que vai passar por aqui tem um devocional. Então eu vou deixar as perguntas aqui para vocês. Essa semana chama A História de uma Raiz Ferida. E são 2 exercícios para a gente fazer. Você possui áreas específicas na sua vida que estão vazias de frutos? Quais são elas? Isso não precisa ser compartilhado comigo, não precisa jogar no comentário da live, nem no comentário do feed, nem no vídeo. Isso é para você. Você possui áreas específicas na sua vida que estão vazias de frutos? Quais são elas? Então, o que seria isso, Laís, de tudo que a gente leu essa semana?
Existe algo na sua vida que você não conseguiu conquistar, frutificar, né? A vida profissional, a vida financeira, a vida amorosa, a vida emocional. Quais são essas áreas que ainda não deram frutos, tão, vamos dizer, tão machucadas, que não conseguiram evoluir? E aí, durante esses 7 dias de devocional, qual devocional mais impactou você? E por quê? De tudo que foi falado essa semana durante a leitura, das 7 leituras que nós fizemos, qual devocional da semana mais te impactou e por quê? E você vai meditar nisso. Aqui, quando a Viviane fala sobre a tirada de Deus do povo do Egito para Canaã, era uma terra prometida, era uma nova terra, era uma nova vida. Para quem não leu ainda, essa história está em Êxodo. Êxodo significa saída. Então, Deus estava tirando o povo hebreu do Egito, onde eles eram escravos, para a terra prometida. Havia uma promessa de terra fértil que emanava leite e mel. Então, Deus quer dizer o seguinte: Ele tem uma promessa para cada um de nós, mas nós vamos precisar visitar as nossas raízes e entender aonde nós estamos fincadas nessas raízes, que é o que nós vamos entender nos próximos capítulos. Qual que é o solo que você colocou as suas raízes, né? A gente tem, todo mundo aqui tem um passado. Eu falo muito do passado, não porque eu vivo nele, mas porque as decisões do passado definem o seu futuro e inclusive o seu presente que você vive hoje. Mas nós não podemos ficar presas no passado. Talvez tenha pessoas que já até foi mais feliz no passado, já esteve mais conectada com Deus, ou achava que era mais feliz e hoje não está tanto. Mas o passado não é lugar de morada. O povo hebreu sair da terra do Egito não era o problema. Deus mandou várias pragas, Deus abriu o mar, Deus tirar o povo do Egito não foi difícil. O difícil foi tirar o Egito de dentro do povo, foi tirar o nosso passado de dentro da gente. E o passado normalmente é um lugar depressivo, que é por onde você passou não vai voltar. Se for um momento bom ele não vai voltar, e se for um momento ruim ele também não vai voltar. E a gente às vezes não consegue discernir isso. E eu estava pensando aqui, enquanto eu estava lendo, o quanto talvez a gente não valoriza o passado muitas vezes. Porque apesar dele ter sido lugar de autoridade, lugar de aprendizado, por exemplo, eu tive uma parte do meu passado no qual eu tive muito sofrimento. Mas houve uma parte do meu passado em que eu orava para Deus que eu queria todos esses frutos que eu estou colhendo hoje, que era um casamento, que era um homem bom, que era ter filhos, que era realmente ter uma mudança genuína na minha vida, que eu pudesse ser mãe. Então, uma parte do meu passado, eu orei muito por isso, eu buscava muito isso, e hoje eu vivo tudo isso. E às vezes a gente vive no automático e esquece de agradecer que um dia eu semeei isso, e hoje eu estou colhendo isso. O quão divino isso é. E amanhã eu vou colher outras coisas que eu estou tentando semear hoje, que eu estou sonhando hoje. Porque a vida é assim. Quando você para de sonhar, você para de acreditar e de querer algo novo na sua vida, ela perde sentido. Só que a gente não pode deixar de se atentar a esses detalhes. Um dia eu coloquei as minhas raízes em Cristo, um dia eu coloquei a minha fé, os meus desejos, a minha vontade numa carta que eu escrevi para Deus, para ter o que eu tenho hoje relacionado à minha família, à minha vida emocional, o meu marido, os meus filhos hoje, que eu posso falar no plural, graças a Deus, em nome de Jesus. E um dia, não há muitos anos, eu estava orando por isso. Eu entrava no devocional da manhã e orava, clamava por esse desejo que era ardente no meu coração. E o que eu fiz com esse desejo? Eu coloquei ele nos pés do Senhor, eu orei, eu consagrei, eu finquei raízes, eu semeei para colher o que eu tenho hoje. Eu não nasci assim, eu já estou predestinada a Hugo e nós vamos ser felizes para sempre. A história não é assim. A história verdadeira, a história real, é uma história de uma batalha, de aprendizados, de erros, de acertos até eu encontrar Cristo. E não é porque eu encontrei também que as coisas começaram a dar muito certo.
muito pelo contrário, tiveram resistências que ainda existem até hoje, tiveram muitas renúncias, muitas escolhas que eu precisei fazer. Então, quando a gente fala de raízes, a gente está falando de passado, de alicerce, de fundação, sim, a gente está falando de tudo isso. E elas vão dar sustento. E às vezes a gente não teve no passado uma raiz tão forte. Antes de ter essa raiz plantada, eu possuía outras. Eu tenho 31 anos, então eu tenho uma história. Tem mulheres que vão passar por aqui hoje, que tem muito mais, né? Tem 50, tem 60, e passaram por muitas coisas. Mas o que eu sinto no meu coração é que nós precisamos fortalecer essas raízes em Cristo. Você não pode arrancá-las e fazer um novo plantio, mas você pode cuidar, você pode tratar, você pode curá-las com o amor de Deus. E você pode fortificá-las. Então aquela árvore que está com a raiz xoxa, que está com a raiz balançada, que não está trazendo uma boa estrutura, um bom alicerce para a árvore, ela pode ser moldada, ela pode ser consertada. Isso é possível para mim, isso é possível para você. Mas quem pode fazer não somos nós com as nossas próprias mãos, mas é Jesus. E isso é o que faz uma raiz diferente. Isso é o que faz ter uma casa com uma fundação sólida. Você mexe nas estruturas. Deixa Deus mexer nas estruturas internas do seu coração. Deixa Deus mexer naquilo que está doendo, naquilo que está machucado. Deixa Ele te desmontar e quebrantar a cor inteira e te fazer de novo como um vaso novo. Porque é isso que Ele faz. A passagem da Bíblia que fala do olheiro e o vaso, não é uma passagem que fala muito com a gente, assim, dá para se aprofundar nela em diversas formas. Mas quem vê um monte de barro sendo amassado ali, sendo construído, não consegue imaginar o que vai virar. Mas o olheiro, que é quem moda o barro, ele sabe exatamente o que ele vai virar. Então deixa o olheiro lá de cima, que é o nosso olheiro, te desmanchar e te fazer de novo. Fortificar as suas raízes. Faça do seu passado o seu maior aprendizado, não um lugar de morada. Se ele foi muito bom, se um dia você esteve muito na presença de Deus, também pegue isso como aprendizado. E se você não conhece o Deus, também não tem problema. Você tem a oportunidade de conhecer hoje, de fazer hoje, de abrir a porta para ele entrar hoje. Amém? Então, eu deixo aqui uma oração para vocês, né? Eu li e parecia uma carta, sabe? De Deus para você. E eu quero muito que você envie esse devocional para outras mulheres, porque essa carta é linda. E eu vou ler para vocês. Filha, não importa o quanto você esteja cansada hoje, as minhas promessas não mudam. Eu sou o mesmo ontem, hoje e amanhã. Mesmo que se sinta desconectada de mim nestes dias, eu estou ligada a você. Nada poderá separá-la do meu amor. O que você pensa a respeito de si mesmo, apesar da angústia, da opressão que esteja sentindo, não muda o meu desejo de ir a seu socorro. Eu não estou sujeito à instabilidade dos seus sentimentos ou circunstâncias da sua vida. Sou especialista em acalmar a tempestade. Eu sou o único, inabalável e imutável. Você pode até achar que acabou, mas eu digo que o fim é um convite para o que eu quero realizar em seu ser. Junte a sua perspectiva com a minha filha. Os meus pensamentos são mais altos que os seus. Troque suas cargas pesadas por um relacionamento de amizade comigo, que convida você a uma caminhada humilde, mas cheia de virtudes. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus 11, 28, 30. Estamos disso.
Procure no meio do turbilhão do seu coração indeciso e enganado olhar para mim e receber segurança e verdade. E assim a tempestade interna se aquietará e você ouvirá: eu estou aqui. Cristo está aqui e é isso que Ele tem para você hoje. Coisa mais linda esse muito. Essas palavras eu li na primeira pessoa como se fosse Cristo para você. Então eu quero que, se você precisa, você volte agora a esse capítulo, escute tudo de novo, escute com atenção, que essas palavras possam entrar no seu coração e retirar toda a angústia, a opressão, toda seta que está dentro da sua cabeça nesse momento. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. O que você foi, como estavam as suas raízes no passado, não vai te definir. O que as pessoas dizem que você é não te define, mas o que Cristo diz que você é. Deixa Ele entrar, deixa Ele fazer a obra, deixa Ele curar as suas raízes e fazer uma fundação edificada em Cristo. Amém? Que vocês tenham um ótimo domingo e amanhã nós iniciamos a nossa segunda semana, que vai ser profunda também. Eu espero de coração que essa semana tenha sido edificante, cheia de graça do Senhor, porque o amor de Deus, o amor de Jesus é de graça, graça. Não quer nada em troca, só reconheça isso. Amém? Um beijo, fiquem com Deus e ótimo domingo para vocês.